Oiê! Seja bem-vindo ao 6º episódio da nossa série Conversão. Que alegria poder partilhar essa palavra de Deus com você, nesse dia especial. Eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de todo novo vídeo, mas também para que você possa fazer com que essa palavra chegue a lugares ainda mais longe. O nosso tema de hoje, ele é Os Santos Também Pecaram. E falaremos da conversão de São Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 23. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho. Eu vou ler aos poucos essa passagem para que a gente possa ir refletindo sobre cada uma dessas partes. Primeiro de tudo, é importante a gente conhecer quem é Saulo. Saulo de Tarso. Saulo nasceu em Tarso, na Sicília, e também ele era discípulo de Gamaliel. Enquanto Jesus já pregava, fazia sua vida pública, Saulo estava sentado aos pés de Gamaliel, e ali eles estudavam, toda a questão do Antigo Testamento, da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia especialmente, e também acreditavam que Deus haveria de mandar o Messias. Mas nós não podemos esquecer que, no pensamento daquela época dos judeus, eles esperavam um Messias libertador de maneira política, econômica. E quando Jesus, então, ele surge do meio dos judeus, ali é lógico que existe uma certa resistência. Saulo cresceu de maneira muitíssimo fiel àquilo que eram os mandamentos dados a Moisés, a todos aqueles que eram os mandamentos dos judeus, todas as suas leis. Saulo era considerado também um cidadão romano. E daí então, quando a gente percebe nesse começo de passagem, Saulo ele pede uma carta de recomendação para ele poder ir até lá, Damasco, e então lá ele prender todos aqueles que eram seguidores do caminho, os cristãos. Eram assim que eles se identificavam no começo. Eles eram chamados de seguidores do caminho. E o caminho é Jesus. É importante nós entendermos o que estava acontecendo naquele momento. Saulo, ele considera os cristãos como se eles tivessem traído a própria pátria, sabe? Como se eles não fossem dignos de estarem ali, de fazerem parte. Então ele vai lá como um bom soldado romano, a fim de prender essas pessoas, a fim de ceifar essas vidas, para que ele pudesse defender o Deus vivo e verdadeiro. E ele não compreende até então quem é Jesus. Saulo, até então, não havia feito uma experiência de quem é Jesus. Isso, na verdade, não diferencia de muito o que a gente vê, talvez, nos dias de hoje. Muitas pessoas que, por vezes, querem defender a lei, pela lei, e se esquecem do caminho, que é Jesus. Continuando essa passagem, durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É bonito quando a gente percebe que foi a luz que inundou Saulo. Essa luz é a luz da fé. Essa luz é a luz que nos ilumina, que ilumina nossa mente, que nos traz de volta à verdade. Quantas e quantas vezes nós somos enganados? Nós somos feitos de bobo muitas vezes porque se perde aquilo que é a verdade. Quantas e quantas vezes as pessoas que estão longe de Deus, elas tentam nos convencer que ser de Deus é errado, que ser de Deus é retrógrado, que ser de Deus não é fazer desse jeito,
ser de Deus, antes de qualquer coisa, é ser amado por Deus e amá-lo acima de tudo e de todos. É importante que quando Saulo ele cai por terra, e a gente costuma brincar que ele caiu do cavalo, porque o cavalo, na verdade, era uma das formas mais fáceis de locomoção na época, mas não fala isso, né? A passagem fala que ele cai por terra. Quando Saulo cai por terra, na verdade, ele encontra o seu nada. Ele encontra o pó. Quando Saulo cai por terra, ele encontra daquele mesmo pó que ele é feito. Aquela luz, ela inunda Saulo de uma vez, de forma abrupta. Na verdade, é assim que acontece com a verdade da fé. Ela vai nos iluminando. A diferença é que com Saulo ela aconteceu de uma única vez, de forma abrupta. Mas conosco, ela vai acontecendo no dia a dia. Ela vai acontecendo a cada novo passo nosso. A cada vez que a gente realmente dá um passo na fé, que a gente muda alguma coisa na vida. Que a gente vai fazendo a nossa vida ficar muito mais conforme aquilo que é a vontade, o desejo do Senhor. É importante a gente entender a beleza de tudo isso. Quando Saulo cai por terra ali, ele vai perceber que existe alguém que é maior que ele. É Deus. E essa voz, ela vai dizer assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em algumas passagens nós vamos encontrar até mesmo a tradução como Saul, em referência ao rei. Era assim. E daí Saulo, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. De verdade, quando Jesus fala com Saulo, é uma das passagens que mais me conforta o coração. Porque quando Jesus fala com Saulo, pensa, Saulo, ele estava ali em Damasco, ele pediu essa carta porque no momento anterior a esse que nós estamos lendo essa passagem, Saulo, ele estava perseguindo já os judeus e ele então vai lá e faz parte da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Saulo está ali, ele dá aquele aval, e justamente isso dá a ele um gás de querer fazer justiça e matar todos aqueles que são seguidores do caminho, porque eles são traidores da pátria, porque afinal eles tinham crucificado aquele tal Jesus. Nesse momento, quando Jesus fala com Saulo, que Saulo cai por terra, não existe dúvida no meu coração de que isso é fruto do martírio de Estevão. Estevão, quando ele é martirizado, quando ele é morto, apedrejado, e que Saulo comanda aquilo ali, ele reza. O primeiro registro de martírio que a gente tem é de Estevão, e naquele momento em que ele está sofrendo, é porque aquelas pessoas, aqueles soldados, especialmente Saulo, querem que Estevão negue Jesus. Eles querem que Estevão diga que ele não acredita em Jesus, que ele não é um seguidor do caminho, que Estevão não acredita naquilo que Jesus propôs. Eles querem que Estevão se redima, peça perdão pela escolha dele por Jesus. E Estevão reza. Estevão ora. Mas tem uma segunda coisa. Estevão perdoa. Perdoa os soldados e perdoa especialmente Saulo. Não há nada mais libertador e fonte de conversão do que a oração e o perdão. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos perseguidos e não perdoamos? Quantas e quantas vezes nós não soubemos liberar esse perdão acima de tudo? Sendo que talvez ali Estevão estava se lembrando do mesmo Cristo que estava na cruz
e na sua primeira palavra disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente pede para Deus perdoar alguém, antes de tudo, esse perdão precisou acontecer dentro do nosso coração. Aquele momento em que Estevão está sendo morto, ele lembra da morte de Jesus. Aquela morte que havia sido anunciada e que havia mudado a vida dele. E é por isso que ele perdoa Saulo. Esse perdão com certeza foi acolhido como oferta agradável a Deus. E Deus acolheu como oferta agradável a tal ponto de converter Saulo, de colocá-lo ao chão. Mas no fundo, o que mais me consola o coração ao ouvir Saulo, Saulo, por que me persegues? É porque Jesus não pergunta para Saulo por que ele persegue os cristãos. Jesus pergunta para Saulo por que me persegues. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que quando as pessoas fazem maldades para nós, quando as pessoas nos perseguem por conta do nome de Jesus, não é a nós que elas perseguem, mas é ao próprio Cristo. Jesus tem tomado sim as nossas dores, Jesus tem tomado sim a nossa causa. Nós não estamos sozinhos. Jesus tem feito tudo por nós, pela nossa conversão. Tanto que Jesus pergunta para Saulo: por que me persegues? E não porque persegue os meus, e não porque persegues os meus seguidores, aqueles que são do caminho, não. Jesus é direto para Saulo. Por que me persegues? E Saulo, assustado, caído por terra, depois de ser inundado por aquela luz, ali Saulo fica cego. Nós vamos ver na continuidade dessa passagem. Mas ele pergunta: quem és tu, Senhor? Será que nós também, diante da verdade sendo revelada, não temos perguntado para Deus quem Ele é? Será que nós também não temos deixado de reconhecer Jesus e a ação dele na nossa vida? Você está atento àquilo que Jesus tem feito na sua vida, os detalhes que Ele tem causado, que Ele tem cuidado? Os detalhes que Ele tem cuidado. Você está atento àquilo que Ele tem feito por você? Hoje nós somos convidados a olhar para tudo aquilo que Deus tem agido na nossa vida. Ele tem agido por amor. Ele tem agido pela nossa conversão, para que nós nos voltemos para Ele. É em direção à luz que nós temos que nos voltar. E Jesus, ele responde para Saulo: eu sou Jesus a quem estás perseguindo. Saulo, na verdade, ele não estava tentando encontrar Jesus, ele estava tentando encontrar os cristãos para matá-los, para prendê-los. Mas Jesus ali, ele se reconhece. Se reconhece, sabe por quê? Porque ele se faz um conosco. A cada passagem bíblica, a cada comunhão com a palavra, a cada comunhão com a Eucaristia, Jesus se faz presente dentro de nós. Jesus se faz um conosco. Jesus sofre as nossas dores, toma as nossas causas. Por todas as vezes que sofremos por conta do Evangelho. Talvez você tenha ouvido por diversas vezes que você vai muito à igreja. Talvez você tenha ouvido que onde já se viu você é um cristão. Ah, o louco, você vai rezar. Talvez você não tenha assumido Jesus. Quantas e quantas vezes bate a vergonha de fazer o em nome do Pai quando passamos em frente a uma igreja, antes de tomarmos a nossa refeição dentro da empresa, antes de começarmos o nosso trabalho? Por que temos vergonha? Jesus, ele deu tudo por nós, por cada um de nós. Ele deu a própria vida. A própria vida. Para que nós tivéssemos vida. Ele deu o próprio sopro.
para que nós então fôssemos inundados de vida e vida em abundância e vida plena. Jesus tem cuidado de nós com carinho. Não dá mais para nós continuarmos sentindo vergonha de sermos de Deus, de fazermos as coisas de Deus. Talvez você é uma pessoa que está todo dia na igreja, mas a cada vez que nós condenamos o irmão, julgamos, falamos, nós continuamos a perseguir os cristãos, nós continuamos a perseguir os seguidores do caminho, nós continuamos a perseguir a Cristo. Ele é claro, ele diz a Saulo: por que me persegues? Eu sou Jesus a quem você tem perseguido. Será que estamos prontos para ouvir isso de Jesus? Pensa agora como se Jesus estivesse dizendo o teu nome. Por que me persegues? Eu sou Jesus a quem você tem perseguido. Olha que palavra dura. Chegou a hora de nós levantarmos, de nos levantarmos e mostrarmos quem nós somos. O mundo precisa do nosso testemunho. O mundo precisa do nosso cuidado. O mundo precisa da nossa oração. Durante esse tempo de corona, quantas e quantas vezes nós fomos convidados a orar? Quantas e quantas vezes nós pedimos oração? Mas muitas vezes nós só nos apegamos a ela quando aconteceu alguma coisa dentro de casa. Daí nós entendemos. Talvez nós também tenhamos caído ao chão. Na metáfora que eu fiz no começo, brincando, talvez nós também tenhamos caído do cavalo. O cavalo, para todo aquele que está se deslocando, além de ser um veículo, né? Ele também é proteção, ele também traz segurança, né? Que a pessoa está no alto, está vendo, ela pode ter uma velocidade muito maior do que ela teria se ela corresse. Quais são as coisas que têm te trazido essa segurança, que tem feito você correr, que você está se achando talvez o poderoso, o forte? Não se esqueça do Senhor. Talvez alguns de nós hoje se sintam ao chão, assim como Saulo. Talvez a vida te derrubou do cavalo e você hoje chegou até essa mensagem. E eu quero te dizer, meu irmão, que nesse momento em que a gente cai do cavalo, a luz de Jesus há de nos iluminar. E é preciso que não tenhamos medo. É preciso que nós reconheçamos nossa fraqueza, mesmo se for para perguntar para Jesus: quem és tu, Senhor? Porque eu não te conheço ao certo, porque eu deixei de te conhecer, porque eu fui para longe, porque hoje eu já não reconheço mais tua palavra, porque hoje eu já nem vou mais à missa, nem tenho mais contato com a palavra, já não rezo mais meu terço. Quantas e quantas coisas talvez você fez ao longo de sua vida e você foi abandonando. E Jesus ainda ele continua respondendo a Saulo. Além de ele dizer que ele é Jesus, a quem Saulo está perseguindo, ele diz: agora levanta-te, entra na cidade e ali te dirão o que deves fazer. Está caído? Chegou a hora de levantar. Eu estou trazendo essa mensagem para você agora com muito carinho, para dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está caído ao chão, que a vida derrubou do cavalo com tantas e tantas coisas. A você que talvez tenha se esquecido do Senhor, ou mesmo que tenha perseguido o Senhor, dentro ou fora da igreja, tenha perseguido todos aqueles que são seguidores do caminho,
todos aqueles que têm buscado levar uma vida direita, uma vida reta, a você que tem feito piada com os cristãos, a você que tem tratado mal, a você que tem realmente dito que são todos pecadores e ali é todo mundo igual, são todos homens. É a você, meu irmão, que eu quero dizer, você que está caído pelo caminho, chegou a hora de levantar. E essa é a boa notícia que eu te trouxe. A conversão nossa nos faz levantar, porque se até agora nós estávamos caídos ao chão, olhando para o chão e simplesmente mirando aquilo que é o pó, aquilo que existe de pior, eu gostaria de te dizer que nesse momento a luz de Jesus vem para nos iluminar, para que nós tenhamos coragem de olhar para o alto e mudar o rumo da nossa vida. Recebe essa palavra como profecia na sua vida. É hora de levantarmos. Jesus diz para Saulo, levanta do chão, Saulo. Sabe por quê? Porque Saulo, ele estava cego, mas não estava paraplégico. E o que Jesus esperava de Saulo é que ele desse o primeiro passo em direção ao Senhor. Talvez hoje você não esteja vendo as coisas direito. Talvez você não compreenda as coisas que estão acontecendo à sua volta. Talvez você olhe e não consiga enxergar onde existe algo bom. Talvez você olhe e não consiga enxergar pessoas para te ajudar. Talvez você olhe hoje e não consiga enxergar nem a pessoa de Deus próxima a você. Mas o Senhor te convida a levantar. E eu quero também te convidar a levantar para que você dê passos, porque a graça irá acontecer na sua vida, assim como aconteceu na vida de Saulo. Quando você der o primeiro passo, quando você disser sim para Jesus, Ele virá ao seu encontro através de tantas e tantas situações, de tantos e tantos irmãos, para que Ele possa então realizar a graça na sua vida de maneira completa, assim como Ele realizou na vida de Saulo, a ponto de mudá-lo tanto que mudou até mesmo o seu nome. Deixa de ser Saulo e se torna então Paulo. Que bonito se nós compreendermos isso, mas muito mais do que bonito. Que santificador é. Jesus pede para que Saulo levante, entre na cidade e as pessoas dirão o que fazer. A cidade a qual ele esperava ir para matar, para prender os cristãos. É lá que ele vai encontrar a graça de Deus. Talvez aquele lugar que hoje para você é o lugar de martírio. Deus quer falar com você neste lugar. Deus está te levando a este lugar para que Ele possa então realizar a graça na sua vida. E depois que Paulo então se levanta e dá o primeiro passo, olha só o que acontece. Os homens que acompanhavam Saulo pararam emudecidos. Não conseguiam falar. Porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. A voz de Jesus falou tão forte com Saulo que todos que estavam à sua volta foram capazes de ouvir. Se você hoje deixar com que Jesus fale com você, se você hoje abrir os seus ouvidos para que Jesus possa então proclamar o seu amor por você, para que Ele possa então proclamar a graça que Ele tem para a sua vida, todas as pessoas que estão em volta também conseguirão ouvir a voz do Senhor. Talvez eles não vejam, talvez eles não entendam, mas você pode ter certeza que todos vão testemunhar quando o Senhor honrar o seu primeiro passo ao levantar. As pessoas vão se emudecer, elas pararão de falar, porque elas conseguirão contemplar a voz e conseguirão contemplar a ação do Senhor na sua vida. Eles não viam a Jesus, mas eles viam a mudança na vida de Saulo, que se tornou Paulo, mas eles ouviram a voz de Jesus. Quantas e quantas pessoas já ouviram a palavra de Deus, mas até agora não mudaram de vida, porque não viram a nossa vida mudar. Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero te dizer que muito do que acontece no mundo,
Toda a falta de conversão acontece não é porque as pessoas não têm ouvido a palavra de Deus. Elas têm ouvido sim. Cada vez mais nós vemos as pessoas buscando ouvir as palavras de Deus, buscando ouvir tudo aquilo que vem de Deus, mas elas não mudaram de vida ainda porque elas não viram a nossa vida mudada. É o nosso testemunho que é capaz de mudar a vida das pessoas. Saiba, as palavras nos convencem, mas os testemunhos arrastam pessoas para Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Os amigos de Paulo ouviram o Senhor, mas viram a vida de Paulo ser transformada. E continua. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram-no pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Afinal, Saulo estava cego. Por que Saulo não comeu e nem bebeu? Por que Saulo ficou cego por 3 dias? Saulo ficou cego por 3 dias para que ele se recordasse dos 3 dias que Jesus esteve na morte, em que Jesus foi até o profundo da morte para depois então ressuscitar. Paulo não comeu e nem bebeu porque ele estava estremecido por dentro, porque a graça de Deus tinha mexido com a vida de Paulo. Quando você passa por uma situação que te causa grande emoção, que te traz um grande susto, como na vida de Paulo, em que você consegue enxergar coisas que você jamais imaginou enxergar, também a gente não tem vontade de comer e beber. Paulo não comeu e nem bebeu porque ele estava extasiado com aquilo que ele tinha visto, porque ele estava extasiado com o amor que ele tinha descoberto de Jesus por ele, que mesmo ele perseguindo aqueles que eram seguidores de Jesus, Jesus o amou e foi até o encontro dele. Assim como Deus lá no Antigo Testamento foi ao encontro de Adão depois que ele pecou, Jesus foi ao encontro de Saulo depois que ele tinha cometido o pecado de matar tantos cristãos, de matar Estevão, estava a caminho de cometer graves pecados, de perseguir e matar a muitos dos cristãos. É importante que a gente entenda que ali ele foi amado. Ali Deus falou com ele. Não foi no momento em que já era Paulo, no momento em que ele já tinha pregado, não. A vida de Saulo mudou porque ele se deixou ser amado por Deus. A minha e a sua vida vai mudar quando a gente deixar com que esse amor de Deus nos invada. Continuando. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, ele era discípulo, mas ele estava atento, tanto que Deus dá a ele uma visão. Será que nós temos tido essa docilidade à voz de Deus? Será que estamos atentos à voz do Senhor? E eis a visão. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar e impor as mãos sobre ele para que recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse a Ananias: Vai, porque este é um instrumento que escolhi para mim,
a fim de levar o meu nome aos gentios e aos reis, e também aos israelitas. Eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida levantou-se e foi batizado. Depois alimentou-se e recuperou as forças. Deus, quando Ele chama Ananias, talvez seja quando Ele nos chama. A gente às vezes até ouve Ele falando conosco, né? Através da homilia do Padre na missa, através da palavra de Deus, através de uma mensagem como essa. A questão é se a gente confia realmente em Deus. O Senhor Jesus fala com Ananias, ele fala: Ananias, vai lá na casa de Judas, vai ter um homem que é de Tarso, você vai falar para ele. Ele está tendo uma visão que vai entrar um homem lá chamado Ananias, vai impor as mãos sobre ele e ele vai ser curado. Jesus falou que ele estava tendo uma visão de um homem chamado Ananias. Eu gosto bastante dessa passagem porque não acontece como com Jonas, né? Deus pede para que Jonas vá até Nínive. E Jonas está falando: mas eu, Senhor, eu não, né? Manda outro. Aqui não tinha jeito. Jesus revela para Ananias. Saulo já está vendo um homem chamado Ananias. Os planos de Jesus para a sua vida são muito maiores do que você possa imaginar. Mas o mais bonito, Ananias teve que aceitar. Jesus não catou ele, falou: você vai lá. Não, não foi isso não. Se você não for, vai te acontecer isso. Não. Jesus falou para ele: vai lá, Ananias. Vai lá que ele está tendo essa visão. E Ananias fala: Senhor, mas eu estou sabendo da fama desse homem aí. Ele mata todo mundo. Ele está aí com plenos poderes. Se eu falar que eu sigo o Senhor, ele vai matar. Eu fico pensando no medo que Ananias sentiu nessa hora. Imagina, ele já tinha ouvido falar que tinha matado Estevão ali, a sangue frio. Apedrejando Estevão, que estava lá rezando, perdoando. Matou. Ele já tinha perseguido tantos outros cristãos. Já sabia que estava ali, ó. As cartas com plenos poderes. E aí? Eu vou lá. Quantas e quantas vezes Jesus nos revela aquilo que Ele tem de plano para nós, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Ora porque temos medo, ora porque temos preguiça, ora porque não nos achamos dignos. A mensagem que nós estamos ouvindo agora, ela se chama Os Santos Também Pecaram, não é para que a gente reforce os pecados dos santos, não. Mas é para dizer que não importa qual é a sua e a minha situação, se nós estamos aqui agora ouvindo essa mensagem, é sinal de que Deus nos escolheu e Ele não olha para o passado. Ele quer mudar nossa vida hoje. Ele precisou derrubar Saulo do cavalo, iluminar ele com uma luz forte, deixar ele cego, para que daí ele fosse compreender. E ainda assim ele teve a coragem de perguntar: quem és tu, Senhor? Será que nós vamos ouvir a voz de Deus falando conosco durante esse tempo? Será que nós vamos realmente assumir esse processo de conversão durante esse momento? Ou será que vai ser preciso nós cairmos do cavalo e ainda perguntarmos para Jesus quem é Ele? E é bonito que Ananias, então, ele vai, ele chega lá, ele fala que foi o Senhor que mandou ele lá. Eu confesso que mexe muito comigo quando Ananias fala: foi o Senhor que me trouxe aqui. Porque eu fico pensando, quantas vezes será que a gente fala: foi o Senhor que me trouxe aqui? Às vezes Jesus revela as coisas para nós e nós não temos coragem de falar que foi Jesus que revelou. A gente não tem coragem de ir até a casa do irmão. A gente não tem coragem de ir lá e falar assim: irmão, vim aqui para rezar por você.
Que bonito, porque Ananias foi lá, ele impôs as mãos, ele rezou. E ele disse para Saulo, eu vim te trazer cura, mas que você receba o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a cura nunca é de fora para dentro. A cura ela sempre acontece de dentro para fora. Antes de curar o físico de qualquer pessoa, Deus precisa curar antes o coração. Aliás, eu quero falar uma coisa aqui bem séria. Ananias, ele diz para Saulo, receba o Espírito Santo. Mas primeiro o que ele diz? Primeiro ele diz para Saulo o seguinte, mandou-me aqui para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram as escamas dos olhos de Saulo e ele recobrou a vista. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Recebe em plenitude o Espírito Santo. Depois alimentou-se e recuperou as forças. Porque com a alma fortalecida, o corpo se fortaleceu muito mais fácil. Depois foi questão dele comer. Foi questão dele se alimentar para que recobrasse as forças. Algumas pessoas, durante vários momentos da vida, receberam grandes curas do Senhor. Estou falando de curas físicas. Quantas pessoas já passaram por tantas situações? Assim como eu, que passei por um melanoma, tantas outras pessoas eu encontrei que passaram pelo câncer, passaram pelo coronavírus. E no momento em que a gente está passando pela situação, muitas vezes se levanta um grande clamor pedindo cura ao Senhor. Mas a grande questão é se a gente dá continuidade a ponto de se tornar cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós olhamos para Deus única e simplesmente no sentido de como se Ele fosse o nosso empregado, que Ele tem que fazer a nossa vontade, que Ele tem que trazer para nós a cura. A gente faz até promessa. Ó Senhor, eu vou ficar tanto tempo sem fazer isso. Não, meu irmão. Quer fazer promessa de verdade? Quando Deus te concede uma graça, seja um homem, seja uma mulher intrépida, cheios do Espírito Santo. Isso sim é gratidão, isso sim é cumprir a vontade de Deus, isso sim é fazer valer a cura que Ele trouxe para a nossa vida, é levar o nome dEle, é levar o amor dEle a tantas e tantas pessoas que hoje precisam. É isso que nós somos convidados para o dia de hoje. Quando a gente diz que os santos não pecaram é porque não importa o que foi até agora, mas importa muito o que vai ser daqui para frente. E é isso que eu quero saber. Se daqui para frente você vai continuar a perseguir cristãos, ou se daqui para frente a sua vida vai mudar. Se daqui para frente você vai ser batizado realmente. Daí talvez você fale para mim, mas eu já fui batizado quando era criança. Tudo bem, faça valer esse batismo. Permita com que o Espírito então se mova dentro de você. Permita com que esse Espírito transborde de dentro de você para a vida dos irmãos, porque o mundo precisa da presença de Deus. E a presença de Deus pode ser transbordada de dentro de cada um de nós quando nós vivemos cheios da presença do Espírito Santo. Para terminar, Saulo passou alguns dias com os discípulos que havia em Damasco. Saulo sentou ali, ouviu quem era Jesus. Jesus só disse para ele, eu sou Jesus, a quem você me persegue. Mas ele conheceu Jesus quando ele sentou com os discípulos de Jesus. Quando ele viu o testemunho. Quando diz que ele permaneceu ali 3 dias, é porque ele ficou ali, mas ele estava fazendo comunhão. Eu fico pensando, se alguém ficasse com você por 3 dias, será que essa pessoa conheceria quem é Jesus? Se alguém ficasse comigo 3 dias, será que essa pessoa conheceria quem é Jesus? Quais são as coisas que são de Deus? O que é ser cristão?
E logo ele começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes estavam perplexos e comentavam: não é este o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam esse nome? E não veio aqui exatamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Saulo, entretanto, se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Passado muitos dias, os judeus, entre si, decidiram matá-lo. É lógico que essa passagem vai continuar e vai dizer que Saulo descobriu tudo isso. Mas o bonito, sabe o que é? É que Saulo recebeu a cura porque ele ouviu a voz de Jesus, não só naquele momento que foi iluminado por aquela luz que ele caiu ao chão, mas também quando Ananias chegou na casa dele. Ele foi batizado, recebeu em plenitude o Espírito Santo. Comeu e recuperou as forças. Cuidou do seu físico, cuidou da sua pessoa, porque ele entendeu que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Fez comunhão, ficou ali 3 dias com os discípulos. E por último, ele proclamou que Jesus é o Cristo, a ponto de confundir a todos. Esses são os 5 passos para a nossa verdadeira conversão. E eu quero te convidar a isso. Receba hoje, através dessa mensagem, receba através da Santa Missa, através da comunhão eucarística, através da confissão, a presença de Jesus que vem até você. Mas receba também através dos irmãos. Seja cheio do Espírito Santo. Peça, peça. Se tem uma oração que não falha, é a oração quando nós pedimos a Deus fé, quando nós pedimos a Deus a presença do Teu Espírito Santo. Essa oração ela nunca será negada. Então peça, clame pelo Espírito Santo na sua vida. Cuide. Cuide do seu corpo, cuide da sua vida, saiba que você é templo do Espírito Santo, cuide de você também. Cuide com carinho, para que Deus possa fazer através de você. Cuidado com aquilo que você tem feito com o seu corpo, cuidado com os lugares onde você tem colocado ele, cuidado com aquilo que você tem injetado nele. Ele é templo do Espírito Santo, o seu corpo é morada de Deus. 4. Faça comunhão. Faça comunhão com os irmãos. Isso é, conviva. Divida do alimento, mas principalmente divida do alimento da palavra e da Eucaristia. E por fim, conta para o mundo quem é Jesus. Conta para o mundo o quanto Ele te ama, o quanto Ele te amou, o quanto Ele te ama e o quanto Ele ama as pessoas que estão à sua volta. Esse tempo quaresmal que nós estamos vivendo é para isso. É para que nós possamos fazer com que a nossa vida mude. É para que nós possamos permitir com que Deus mude a nossa vida. Para que a gente conte ao mundo quem é Jesus e o quanto os ama. E mudemos a vida de tantas pessoas. Não por nossos méritos, mas pelo amor que Deus derramou sobre cada um de nós. Espero que essa palavra tenha caído em terreno bom e que ela dê muitos frutos na sua e na minha vida. Eu vou te pedir mais uma vez, se você puder clicar aí no joinha, isso vai fazer com que esse vídeo chegue a lugares muito mais longe, a muito mais pessoas. Se inscreva no canal, curta a página na rede social, marca alguém que você acredita que precisa ouvir essa palavra, encaminha para essa pessoa talvez esse link, mas principalmente deixa a graça acontecer. Ou você vai esperar ser derrubado do cavalo?
sinta-se abraçado. Nós nos encontramos no nosso próximo vídeo. Abraço fraterno.